Você já imaginou não poder ir à praia? Fazer os passeios turísticos mais famosos de uma cidade que nunca conheceu? Essas atividades básicas só estão disponíveis graças à acessibilidade. Mas o que é isso? Veremos que acessibilidade, num termo literal, significa como acesso fácil. Mas, de fato, ela faz possível com que todos os cidadãos consigam fazer práticas cotidianas e passeios turísticos. Rampas de acesso, sinalização adequada e piso tátil são exemplos de acessibilidade urbana que iremos investigar e comparar entre as duas cidades, Paraty e Santos. Localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, temos o município de Paraty, cidade da época colonial fundada em 1667 e considerada um patrimônio histórico nacional. Paraty tem como uma das principais atrações turísticas o centro histórico, local repleto de casarões coloniais que atualmente abrigam diversas lojas, restaurantes, pousadas, entre outros comércios voltados para o turismo. Uma característica marcante de Paraty são as calçadas da região, compostas por pedras irregulares trazidas de Portugal na época colonial e colocadas uma a uma pelos escravos, que preparavam a terra com enxadas antes de colocá-las. Este tipo de calçada, característico até do próprio centro histórico de Santos, é popularmente conhecido como calçamento pé de moleque. Algumas pessoas acreditam que é porque a calçada lembra o famoso doce de amendoim, mas dá-se este nome porque quando os escravos acabavam de colocar a pedra no barro, seus filhos, conhecidos como moleques, costumavam assentar a pedra com os pés. Para a preservação do clima colonial de Paraty, o tráfego de carros não é permitido no centro histórico, e é exatamente aí que começa o problema com a acessibilidade. Como os deficientes físicos vão se locomover pela cidade ou pelo centro histórico para fazer os passeios mais famosos da cidade? No estado de São Paulo, temos a cidade de Santos, localizada no litoral sul paulista, que possui suas praias que encantam todos os turistas que a visitam. Apesar de Santos estar localizada ao lado da cidade de São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil, Santos não carrega esse aspecto histórico, diferente da cidade de Paraty. Santos tem como principal atração turística vários quilômetros de praia com uma única enseada, acompanhada pelo maior jardim de orla do mundo, com o título concedido pelo Guinness. Para a maioria dos brasileiros, praia representa o cenário perfeito para férias ensolaradas. Mas isso não se encaixa na vida dos deficientes físicos. Será que Santos, uma cidade com grande qualidade de vida, tem soluções para esse tipo de problema? Podemos encontrar em Paraty diversas atrações culturais, como a Igreja Matriz construída em 1668, a Casa da Cultura, a Praça Matriz onde estão localizados belos casarões da época do Brasil colonial ou até mesmo a famosa Festa Literária Internacional de Paraty, conhecida como Flip. Todas essas atrações se passam no centro histórico de Paraty, calçado com pedras irregulares e com a circulação de carros proibida, o que faz com que o ambiente vire um verdadeiro desafio para pessoas com mobilidade reduzida. O artigo 15 do Decreto número 5.296 decreta que no planejamento e urbanização de espaços públicos deverão ser cumpridas exigências para que seja um local acessível, ou seja, a construção de calçadas, o rebaixamento das mesmas com rampas acessíveis e a instalação de piso tátil. Com isso, podemos dizer que a acessibilidade no nosso país é uma lei que não está sendo cumprida. Um problema gigantesco que limita o passeio ao coração da cidade, dado que as ruas de Paraty não sofreram mudanças desde a época colonial do nosso país. Como solução para este problema, o governo do estado de São Paulo criou em 2010 o programa Praia Acessível, que tem como objetivo levar pessoas com algum tipo de deficiência para tomar um banho de mar. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de São Paulo, oferece as cadeiras anfíbias e a Prefeitura fica responsável pela equipe de suporte, e felizmente mais de 25 municípios aderiram ao programa, incluindo o de Santos. As cadeiras recebem este nome por conta dos pneus especiais que superam as dificuldades da areia e não afundam na água, sendo assim possível que pessoas com deficiência aproveitem a praia. Os equipamentos costumam estar disponíveis aos fins de semana e feriados, principalmente no verão. É interessante ver como a cidade de Santos se importa e se preocupa com a acessibilidade no seu principal ponto turístico. Podemos observar em pesquisas feitas entre Paraty e Santos que elas possuem diferentes pontos turísticos, mas ambas têm uma coisa em comum, que a praia nunca foi mudada desde a época colonial.
Paraty vem usado como desculpa o fato de ser um patrimônio histórico, reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para não modificar 1 centímetro do seu calçamento original, mesmo que isso não cumpra com a nossa atual lei. Porém, temos como contra-argumento locais importantíssimos como o Coliseu Romano em Jerusalém, que modificaram sua estrutura colocando elevadores e rampas para que todos pudessem conhecer sua história. Então, o que impede Paraty de adaptar seu centro histórico? Já Santos se apresenta como uma cidade mais atual e inclusiva, fazendo valer a 5ª posição no ranking de qualidade de vida dos municípios brasileiros quando se importa com todo o seu público. O programa Praia Acessível é uma ótima iniciativa que leva todos os tipos de público para conhecer o mar. Como vimos ao longo do documentário, a acessibilidade é de extrema importância e tem vários modos de incluí-la em diversos ambientes. Santos, que tornou a praia de maneira inteligente e criativa um lugar para todos, mas Paraty, que só necessitava de uma pequena mudança, não é feita por uma falta de interesse do governo e por ser um patrimônio histórico. É necessário refletir sobre esse tema para podermos exigir que os lugares cumpram a lei e igualem todos.